Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração focada num tema que, nossa, tira o sono de muito concurseiro: os poderes da administração pública. A ideia é ir direto ao ponto, sabe? Usando questões reais de prova, principalmente daquela banca famosa, a Sebrasp, para entender não só o conceito, mas como é que isso cai mesmo na prova. Temos aqui um material bem legal, um caderno de erros. Ele junta várias questões comentadas sobre poder de polícia, poder regulamentar, o hierárquico, o disciplinar e, claro, o abuso de poder. Então, qual a nossa missão aqui? É tipo transformar esse monte de questão num mapa mais claro, sabe? Mostrando os atalhos e principalmente as armadilhas que as bancas colocam. Porque entender a lógica da cobrança é fundamental, né? Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos começar com um clássico, aquele que sempre aparece: poder de polícia. A questão 26, lá de Pernambuco, traz a definição básica: limitar direitos individuais pelo bem de todos, né? Interesse coletivo. E já menciona os atributos famosos: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade, o DAC. Parece simples, né? Mas aí vem a prática. Exatamente. A definição é só o começo. O interessante, e onde a Sebrasp gosta de pegar, são as nuances, as exceções. Os próprios comentários dessa questão 26 já dão um alerta. É raro um ato de polícia ter todos esses atributos juntos, com a mesma força. Pensa numa licença para construir. Se a pessoa cumpre todos os requisitos da lei, a administração não tem escolha. Ela tem que dar a licença. Cadê a discricionariedade aí? Some, né? É um ato vinculado. E a autoexecutoriedade? Aquela coisa da administração poder fazer acontecer sem pedir para o juiz antes. Também não é sempre assim, né? Pega uma multa de trânsito. É poder de polícia, tem a coerção ali na ameaça da multa, mas se a pessoa não pagar, a administração não pode simplesmente ir lá e pegar o dinheiro na conta. Ah, claro. Precisa inscrever em dívida ativa, entrar com execução fiscal. Ou seja, a autoexecutoriedade tem limites. O DAC é um modelo importante, claro, mas para concurso tem que saber dessas flexibilizações. A banca explora isso. Faz todo sentido. É aquele detalhe que, né, separa quem só decorou de quem realmente entendeu. E essa ideia de agir preventivamente com normas aparece na questão 2 de 2024, certo? Focando no poder de polícia em sentido estrito. Ordens, notificações, licenças. Perfeito. E isso já conecta com outro conceito que vive caindo em prova, o tal do ciclo de polícia. As questões 29 e 32 falam disso. Basicamente, a doutrina e os tribunais dividem o poder de polícia em fases lógicas. Primeiro, a ordem. A lei, a norma geral que limita. Tipo, a lei que proíbe construir em área de preservação. Ok. Depois, o consentimento. O ato que permite algo, uma licença, uma autorização. Terceiro, a fiscalização. E lá ver se estão cumprindo. E por último, a sanção. A multa, o embargo, se descumprirem. E aí vem o ponto que sempre gera dúvida: delegação. Essa questão 32 é chave, né? Baseada no tema 532 do STF, ela diz que só a primeira fase, a ordem, criar a lei, essa não pode delegar para particular de jeito nenhum. Mas e as outras? Consentimento, fiscalização, sanção. Pode delegar ou não pode? Então, podem. Mas, com muitas restrições. E é aqui que mora o perigo nas questões. O STF disse sim, mas não para qualquer um. Só pode delegar essas outras 3 fases para pessoas jurídicas de direito privado que sejam da administração indireta, tipo empresa pública, sociedade de economia mista e tem mais. Capital majoritariamente público e que prestem serviço público em regime não concorrencial. Regime não concorrencial. O que seria isso exatamente? É quando essa entidade estatal atua numa área sem competição direta com empresa privada. Pensa em fiscalizações muito específicas ou regulação de setores onde o Estado ainda domina, sabe? Entendi. Para evitar que usem o poder de polícia para ganhar vantagem no mercado. Exatamente essa a ideia.
Por isso, aquela questão 56 da PRF estava errada. Ela falou em delegar para a empresa privada ou concessionária, assim de forma genérica. Não pode. Concessionária de serviço público, em regra, executa o serviço, não sai multando ou dando licença com o poder de polícia típico do Estado. A delegação para um particular mesmo, fora da administração indireta, é bem mais limitada. Geralmente só para atos materiais de apoio. Essa regra do STF tem que estar na ponta da língua do concurseiro. Claríssimo. E as bancas adoram essas confusões entre os poderes, né? Tem umas questões aqui que mostram bem isso. Olha a questão 27. Poder de polícia versus poder disciplinar. A diferença-chave é o vínculo, né? Polícia é para todo mundo geral. Disciplinar é para quem tem um laço específico com a administração. Servidor, contratado. Isso. E a questão 17 tentou confundir polícia com serviço público, falou que polícia ampliava, dava vantagens. Nada a ver. Polícia restringe. Serviço público oferece, presta algo. Clássica pegadinha essa. E a diferença entre polícia administrativa e judiciária. A questão 71 foi direta. Intimar testemunha para depor em inquérito. Isso é polícia judiciária, investigação de crime. Já a administrativa, como na questão 60, age sobre atividades lícitas, bens, para adequar o interesse público, fiscalizar barulho, condições de higiene, ela é mais preventiva, né? Embora possa aplicar multa também, claro. E, falando em tribunais superiores, que sempre aparece, tem 2 pontos práticos aqui das questões que são importantes. Primeiro, a questão 58. Cobrou a súmula 510 do STJ. A alternativa certa dizia que liberar veículo apreendido só por transporte irregular de passageiros não pode depender do pagamento de multa e despesa. É a súmula na veia. Tem que saber. Anotado. Segundo, a questão 103, sobre taxas pelo poder de polícia. Aquela taxa de fiscalização de estabelecimento, sabe? O STJ e o STF entendem que não precisa provar que o fiscal foi lá fiscalizar todo mundo para cobrar a taxa. Basta existir o órgão, a estrutura pronta para fiscalizar. A possibilidade da fiscalização já justifica. Isso cai bastante, essa questão da taxa. Ótimo. Então, saindo um pouco da polícia, vamos para o poder regulamentar, aquele de editar normas. A questão 110 traz a regra geral, poder do chefe do executivo, presidente, governador, prefeito, para editar decretos. Seja para detalhar uma lei, que é o decreto regulamentar, ou para tratar de organização interna, extingue cargo vago, que é o decreto autônomo, lá do artigo 84 da Constituição. Isso. Mas, como todo concurseiro sabe, né? Onde tem regra geral, a banca procura uma exceção, uma divergência para explorar. E a Sebrasp fez isso na questão 117. A situação era: um chefe de RH criou uma norma interna sobre promoção. E a questão considerou isso como exercício do poder regulamentar. Ué, mas não era só o chefe do executivo? Exato, foge do decreto presidencial, né? Parece estranho. Parece. Mas essa questão aí abraça uma visão da doutrina um pouco mais ampla. Tem autor que vê o poder regulamentar, ou normativo, como a capacidade geral da administração de editar normas abaixo da lei para aplicar as leis. Nessa visão, outras autoridades, dentro da sua área, também editariam atos com essa natureza. É uma visão minoritária, talvez, mas que a Sebrasp já aceitou. Então, bom saber que existe essa possibilidade. Importante mesmo. E os limites desse poder regulamentar? A questão 51 parece chave nisso. O regulamento não pode inventar coisa nova, né? Criar obrigação que não está na lei. De jeito nenhum. Isso seria inovar na ordem jurídica, o que só a lei pode fazer. Mas e aqui está o pulo do gato, que a banca adora ele. Ele pode criar as chamadas obrigações secundárias. Obrigações secundárias. O que seria isso? É detalhar o como fazer o que a lei já manda. Se a lei exige, sei lá, comprovar residência para um benefício, o regulamento pode dizer que tem que ser com conta de luz ou de água dos últimos 3 meses. Entende? Ele não criou a obrigação de comprovar residência, só disse como fazer. Isso pode, não é abuso. Entendi. É a viabilização prática da lei. Isso. E se o executivo passar do ponto? Editar um decreto que claramente vai além do que a lei permite. Tem controle para isso? Tem que ter, né? Tem. A questão 37 lembra um controle importante.
o controle político feito pelo Congresso Nacional. O artigo 49 da Constituição diz que o Congresso pode sustar esses atos normativos do Executivo que vão além do poder regulamentar. Eles fazem isso por decreto legislativo. E, claro, isso não impede que o Judiciário também analise a legalidade do ato se alguém entrar com uma ação. E aquela história do regulamento preencher lacunas na lei. A questão 88 diz que, em regra, não serve para isso. O regulamento detalha, não completa o que faltou na lei. Mas tem exceção. Os tais regulamentos autorizados. Exatamente. Essa é a exceção. Acontece quando a própria lei, de propósito, deixa um espaço em branco, geralmente numa questão técnica complexa, e autoriza expressamente o Executivo a preencher com o regulamento. Aí sim, com essa autorização da lei, o regulamento estaria suprido uma lacuna validamente. Mas fora disso, a regra é não poder tapar buraco deixado pelo legislador. Interessante. E uma conexão que a questão 129 apontou. O poder regulamentar pode ser uma forma de exercer o poder de polícia. Faz sentido isso? Total sentido. Pensa bem, quando um decreto, uma portaria, estabelece regras, limitações, condições para exercer um direito ou uma atividade, tipo as regras para conseguir um alvará de funcionamento, ele está fazendo o quê? Limitando, condicionando. Exato. Está materializando o poder de polícia naquela fase normativa, a ordem de polícia que a gente falou antes. Os poderes se misturam na prática administrativa. Entendido. Agora, mudando um pouco o foco para a organização interna, poder hierárquico. A questão 19 lista as funções clássicas: dar ordem, fiscalizar, rever atos, anular os ilegais, revogar os que não servem mais e até avocar tarefas. Mas essa avocação tem limites, né? Tem, e limites importantes que caem em prova. Primeiro, hierarquia só existe dentro da mesma pessoa jurídica, entre um ministério e suas secretarias, por exemplo. Não existe hierarquia entre a União e uma autarquia federal, como o INSS. O que existe é controle finalístico, supervisão, tutela, mas não ordem direta de chefe para subordinado. Isso a questão 20 deixou claro. E, claro, nem entre poderes diferentes. E o outro limite da avocação? É que não se pode avocar, chamar para si a tarefa do órgão inferior, se a lei disser que aquela competência é exclusiva do subordinado. Se é exclusiva, só ele faz. Ponto final. A questão 19 tocou nisso. E a questão 139 traz um caso interessante para diferenciar poder hierárquico de abuso de poder. O chefe que deu uma ordem inútil para os subordinados só por vingança. Isso. Ele usou uma ferramenta do poder hierárquico, que é dar ordem, mas a finalidade estava errada. Era pessoal, vingativa. Isso é desvio de finalidade, uma forma de abuso de poder. E por que não foi poder disciplinar nesse caso? Porque faltou o procedimento formal. Poder disciplinar exige uma apuração, uma sindicância, um processo administrativo disciplinar, PAD, para investigar a falta e aplicar uma sanção que esteja prevista na lei. Advertência, suspensão, demissão. A simples ordem, mesmo que feita com má intenção, ainda está no campo do poder hierárquico, só que exercido de forma viciada, com abuso. Entendi a diferença. Falando então do poder disciplinar. A questão 63 diz que ele é parcialmente discricionário. Como assim? Meio a meio? Pode-se dizer que sim. Tem um lado vinculado e outro discricionário. A administração tem o dever de apurar irregularidades. Se chega uma denúncia séria, ela não pode simplesmente ignorar. Isso é vinculado. Mas na hora de analisar a conduta e escolher a punição, aí entra uma margem de escolha. A lei pode dizer, por exemplo, suspensão de 10 a 30 dias. Escolher aplicar 15, 20 ou 25 dias depende da análise da gravidade, dos antecedentes. Isso é discricionário. Faz sentido. E o enquadramento da falta também, né? Tipo, definir se foi uma falta grave. Exato. Conceitos assim, mais abertos, indeterminados, também dão margem para uma avaliação discricionária por parte da autoridade. E um detalhe que a questão 20 reforçou. Poder disciplinar não é só para servidor público, tá? Atinge também particulares que tenham um vínculo específico com a administração. Tipo uma empresa contratada. Isso. Se uma empresa que ganhou uma licitação descumpre o contrato, ela pode sofrer sanções previstas ali e na lei de licitações.
Essas sanções têm natureza disciplinar, mas no âmbito contratual. Perfeito. Para a gente fechar e amarrar tudo isso, vamos falar do abuso de poder. A gente já viu que ele pode contaminar os outros poderes. A questão 7 deu um exemplo claro de uma das formas, o excesso de poder. O chefe que julgou o recurso da esposa, mesmo estando impedido por lei. Ele tinha um cargo, a função, mas para aquele ato específico, por causa do impedimento, ele não tinha competência válida. Agiu além, em excesso. O vício está na competência. Exatamente. E a outra forma clássica é o desvio de poder, ou desvio de finalidade. Foi o caso lá da questão 139, da ordem dada por vingança. Ali, o chefe tinha competência para dar ordem, não foi excesso, mas usou essa competência para um fim pessoal, um fim diferente do interesse público que deveria guiar o ato. O vício está na finalidade. Essas duas formas, excesso e desvio, formam o gênero abuso de poder. E a questão 49 ainda lembrou que o abuso pode ser por ação, fazendo algo indevido, ou por omissão, né? Deixando de fazer o que devia. Sim, o desvio de poder por omissão é quando o agente público se omite, ele deixa de agir quando a lei manda agir e faz isso com a intenção de prejudicar o interesse público ou beneficiar alguém. É a inércia com má fé, digamos assim. Um conceito mais sutil, mas que pode aparecer. Ufa! Nossa, realmente, passamos por muitos detalhes importantes. Desde entender que os atributos do poder de polícia não são sempre absolutos, até a complicação da delegação com as regras do STF, os limites do regulamento, as diferenças entre hierárquico, disciplinar e as formas de abuso. Diante disso tudo, qual seria a mensagem final para quem está nessa batalha dos concursos? O que levar dessa nossa conversa? Olha, a mensagem principal é: não basta decorar. Bancas como a Sebrasp e outras também exigem cada vez mais a compreensão da aplicação prática, das exceções à regra, das súmulas, da jurisprudência mais recente, principalmente do STF e STJ. É fundamental entender por que uma alternativa está certa ou errada, qual a lógica por trás da questão, qual a pegadinha que a banca gosta de usar. Analisar questões comentadas, cadernos de erros, como esse material que a gente usou, é, essencial para mapear esses pontos críticos e não cair nas mesmas armadilhas. É quase um trabalho de detetive mesmo, né? Tentar entender como a banca pensa. Exato. Fica atrás da orelha, uma reflexão final, pensando nessa questão da delegação de poder de polícia, que a gente viu que é complexa, tema 532, questões 32 e 56. Como será que a jurisprudência vai lidar daqui para frente com a responsabilidade do Estado por erros ou danos causados por essas entidades delegadas, principalmente essas empresas estatais que exercem poder de polícia em regime não concorrencial? Se uma delas aplica uma multa errada, causa um prejuízo, quem paga a conta? Como isso pode ser cobrado nas próximas provas? Fica aí a questão para a gente continuar acompanhando, né? Uma ótima pergunta para se pensar e ficar atento às próximas decisões. E com essa provocação, a gente encerra essa nossa análise focada nos poderes administrativos para concursos. Esperamos que essa exploração ajude a clarear as ideias e a direcionar os estudos. Até a próxima!